Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a convite da Associação Espírita Caridade, estamos hoje trazendo o tema Maternidade e Missão de Amor. E com o olhar da doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina esclarecedora, consoladora, vamos ter a oportunidade de compreender mais essa missão, esse compromisso de amor que muitas de nós nos propusemos a cumprir. Nós temos então a oportunidade de ter um olhar, na visão da doutrina sobre a maternidade, e isso nos dá uma grande alegria. É uma homenagem que é feita às mães, porque no mês de maio nós comemoramos no segundo domingo, o Dia das Mães. Então, para todas nós, essa pequena homenagem. E nós vamos verificar, que a doutrina que nos esclarece já nos fala que a família é uma grande escola, uma imensa escola. A primeira escola da qual nós estamos matriculados quando estamos reencarnados. E essa escola espetacular nos dá a possibilidade de nós, como espíritos imperfeitos que ainda somos, nos matricular para recebermos o aprendizado necessário. E é dentro do lar que nós vamos aprender as lições valorosas da moralidade, que faz toda a diferença quando nós estamos pautados dentro dos princípios que nos envolvem, os princípios divinos, da lei natural, da lei divina, dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Então, essa escola da qual nós estamos inseridos, da qual nós necessitamos estar, é a melhor escola que nós podemos ter. E é dentro de casa que nós vamos aprender a sermos criaturas melhores. Viemos com esse objetivo, o objetivo de progredir, o objetivo de nos tornar espíritos mais perfeitos, rumando à perfeição. Uma estrada longa, uma estrada árdua, mas com certeza uma estrada que tem o seu objetivo, o seu fim. Não importa o tempo que nós venha levar para chegar a esse objetivo, com certeza chegaremos. Estaremos lá e nos tornaremos espíritos perfeitos. Tendo essa visão, que a doutrina nos traz, sabendo que o lar é uma escola e que nós temos os educadores e que nós temos os educandos, ou seja, os pais que têm um compromisso para educar e os filhos que estão a receber esse ensinamento. Olha o nosso compromisso, né? E não importa a formatação que a família venha a ter, qual seja a sua configuração, mas o papel materno é de fundamental importância para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. Isso a ciência já nos traz com propriedade também, nos trazendo esse olhar sobre o compromisso materno e as consequências positivas ou negativas que surgem desta educação. Por isso que é necessário que a gente compreenda, busque os mecanismos, que estão à nossa disposição. Temos tanta coisa à disposição nos dias de hoje para aprender, para se esclarecer, e é necessário que a gente assim o faça, Vá em busca do conhecimento necessário para que nós possamos aplicá-lo em nós, sempre em primeiro lugar em nós, e depois para os nossos. E nós vamos abrir o nosso trabalho trazendo aqui um pequeno texto da nossa querida irmã Madre Teresa de Calcutá, que começa assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar,
mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pense, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Que palavras doces dessa missionária amorosa que teve tantos filhos, assim por dizer, né? Filhos do coração, da qual ela encaminhou nessa existência. Então, nossa querida irmã Teresa de Calcutá nos traz esse texto maravilhoso que serve para nossa reflexão, né? Porque nós sabemos que o olhar materno, né, sobre os seus filhos, uma mãe, ela tem um amor incondicional, ela exerce esse amor, né? Ela usa esse exercício de amar constantemente. E é um amor tão sublime, que se aproxima do amor do nosso Mestre Jesus, que nos deixou aqui como exemplo, né? Como deveríamos amar a tudo e a todos. Então, o amor materno tem esse olhar abençoado, né? Sobre os seus tutelados, sobre os seus filhos, que lhes são concedidos pela providência divina com o objetivo de educá-los. Somos educadoras e devemos ter o melhor conteúdo para passar para os nossos filhos. Nós vamos agora falar sobre a pergunta do Livro dos Espíritos 890, que vai nos esclarecer sobre a maternidade. Então a pergunta é a seguinte: será uma virtude o amor materno ou um sentimento do instinto comum aos homens e aos animais? A resposta dos espíritos benfeitores a essa pergunta é a seguinte: uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são uma virtude. Inclusive, sobrevive mesmo à morte e acompanha o seu filho além túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Sendo assim, estabelece a diferença entre o amor materno humano e os outros animais. Enquanto nesse ele cessa com o crescimento da prole, naquele perdura uma vida inteira de devotamento, abnegação, que não cessa nem mesmo com a partida do filho. Olha que lindo esse esclarecimento que o Livro dos Espíritos nos traz pela pergunta 890, nos fazendo compreender a diferença do que é o amor materno humano à maternidade, por assim dizer, dos animais, que também agem pelo instinto de conservação, pela lei natural e que vai atender ali as suas crias dentro da natureza. E quando já cessa, né, quando já cessa esse compromisso, que já os filhotes têm como se encaminhar, cessa aquele compromisso para os animais. E para nós, humanos, não tem, né? Pela evolução, nós vamos amar pela eternidade e vamos acompanhar os nossos no passo a passo dado pela jornada evolutiva da qual os filhos estão a caminhar. É tão bom saber que a doutrina dos espíritos traz para nós esse esclarecimento com bastante propriedade, né? Trazendo para nós como é sublime o compromisso materno, né? É muito sublime. E nós temos que ver a maternidade como uma oportunidade de evolução. E se nós fomos honradas com essa oportunidade nesta encarnação, que saibamos,
né, valorizar essa oportunidade e saibamos trazer para os nossos tutelados, para os nossos amados, tudo aquilo que há de melhor em nós, tudo aquilo que temos condição de dar. E por isso que nós sempre comentamos, nós não podemos dar aquilo que não temos, mas nós temos oportunidade de aprender e repassar. Estamos nos educando constantemente, assim desde o momento em que nascemos, no corpo físico, até o momento do nosso desencarne, quando nós deixamos a nossa roupagem física e nos retornamos à vida espiritual. E lá continua também o nosso compromisso amoroso, né? Através do olhar, do acompanhamento, da missão que nós nos propusemos a cumprir. Estamos numa pequena missão, né? Somos pequenas missionárias comprometidas em auxiliar um grupo, né, de irmãos, de irmãs, porque são nossos irmãos em Deus, nossos filhos, né? Temos que ver essa questão que somos filhos do nosso Pai Eterno e que, como todos, temos o compromisso de nos amarmos e nos respeitarmos. E é isso que nós viemos trazer nessa proposta através deste tema. Nós vamos entender quanto é sublime, mas que tem várias nuances a maternidade. São tantas que nem dá para trazer todas elas aqui. Vamos apenas pincelar algumas para que a gente possa refletir sobre elas, porque é esse o nosso propósito de reflexão. Então, nós sabemos que nessas nuances haverá aquelas mães que amam demais, a ponto até de muitas vezes sufocarem os seus filhos. Essa é uma nuance, né, que dá um certo desequilíbrio. Porque quando a gente ama e não consegue ter um controle, o nosso amor pode adoecer, né? E esse amor pode nos prejudicar e prejudicar os nossos filhos, né? Então, há de que a gente compreenda, né? Há de que a gente compreenda essa circunstância. Olhe na nossa consciência e examine. Tá? A outra nuance que nós trazemos é que tem mães que elas amam, mas elas sabem o momento de deixar ir, né? Que é o correto. O momento adequado em que os nossos filhos, já preparados para a vida, devem alçar o seu voo, como falou a nossa irmã Madre Teresa de Calcutá. Então, eles alçarão o seu voo e caminharão com as suas pernas, né, a sua jornada. Passo a passo, eles irão cumprir a sua proposta reencarnatória. Nós auxiliamos, né? E continuaremos a auxiliar com o nosso olhar, as nossas orações. E depois tem outra nuance aqui bem importante que eu quero comentar, que é a nuance, aquela que a gente mima muito e acaba enfraquecendo os nossos filhos para essa caminhada. O mimo tem que ser dosado. Nós temos que em tudo usar o equilíbrio, né? Então, não que seja ruim dar um mimo, não. Mas tem que ter cuidado com essa medida, o quanto estamos a mimar, né? E o quanto isso nós podemos enfraquecer os nossos filhos, que faltará em determinada etapa da vida, aquela coragem, aquela vontade de seguir com suas pernas, tá? A caminhada que lhe é proposta, que lhe é escolhida, tá? Então, é necessário que a gente entenda, através dessas nuances, né, o que nós devemos fazer, tá? Para que a gente não venha nos prejudicar e prejudicar os nossos. E também nós temos uma nuance aqui que não é incomum. É uma nuance que, quando Deus nos dá um filho, muitas vezes nós não sentimos aquele amor, aquele carinho, nós não sentimos aquela sensação agradável que a maternidade nos propicia. Muitas vezes, pelo contrário, né, nós sentimos
dentro dessa circunstância, aquele desamor, tá? Aquele desamor. E daí nós temos que ter o olhar redobrado a essa situação. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo traz lá no capítulo 14, no item 8, né, essa situação, que nos esclarece assim, que há espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, e que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo aqui na Terra, para lhe servir de prova, e algumas falham em sua missão, acumulando mais débito para existências futuras. Então, o Evangelho de Jesus, com toda a sua propriedade, nos traz esse ensinamento, né? Que nós podemos estar muitas vezes numa situação de estarmos convivendo com os nossos, né? Com a nossa prole, com os nossos filhos, nessa circunstância de espíritos antagônicos, né, que são trazidos até nós para o cumprimento da nossa tarefa, e essas antipatias se traduzem de forma bem desagradável, né? Infelizmente, nós somos criaturas imperfeitas, né? E precisamos nos esclarecer. Nós precisamos entender o porquê que tudo isso acontece dentro da lei natural, dentro da lei divina, né? Se Deus é amor, é soberanamente justo e bom, tudo existe uma explicação. E se acontece isso conosco, tendo dentro do nosso lar ali filhos que às vezes nos trazem uma certa antipatia, nós devemos entender que está dentro da nossa proposta reencarnatória. Muitas vezes nos foi solicitado que assim o fosse. Nós pedimos, né, para o nosso Criador que nos desse a oportunidade de ser mãe desses filhos, ou os nossos filhos solicitaram num compromisso de provação, de expiação, que nos fossem trazidos, né, desta forma como filhos, e nós temos o compromisso de saldar esse débito, nós temos essa oportunidade abençoada, que através do amor materno, esse amor tão sublime que se aproxima ao amor de Jesus, venhamos a trocar a nossa conduta e despertar em nós esse sentimento sublime de amar e de educar, porque é importante a gente entender, né? Porque o amor de Deus sabe que o amor materno é um amor muitas vezes penoso, que nos traz responsabilidades grandiosas, que temos uma demanda muito grande no ensinamento dos nossos, né? Que nós temos que acompanhar os filhos ao longo da nossa existência, que nós temos nos abdicar de muitas coisas, nós temos que deixar muitas vezes assuntos pessoais para ser mãe, né? Então, toda essa dedicação, toda essa amorosidade, todo esse desprendimento, toda essa responsabilidade, cumpre-se a nossa missão, né? Nós temos que honrá-la, nós temos que nos submeter ao esquecimento, muitas vezes, da nossa conduta, da nossa situação individual, para cumprir essa tarefa com êxito. E com certeza nós temos condição de cumpri-la, né? Se a oportunidade nos surge, é porque nós temos condição. Nós devemos ter sempre em mente que nós estamos aqui na Terra para aprendizado, devido ao nosso planeta ainda ser um planeta de provas e expiações, nós temos muito comprometimentos. Nós temos muita coisa a reparar devido ao nosso grau de imperfeição,
Nesse processo de transição que estamos a enfrentar, nós já temos a oportunidade de se melhorar. Nós temos nessa existência uma grande oportunidade que nos foi dada e que nós não devemos relegá-la. Para isso, o amor sublime é aquele amor de devotamento, de esquecimento de si, em cumprimento, né, da sua proposta. É uma pequenina missão, mas grandiosa, que não deve ser desvalorizada. E nós vamos nesse passo a passo, aqui, com esse compromisso na terra, ver que Deus nos abençoa e nos dá a oportunidade de nos tornarmos melhor, que nos conduz a um crescimento, né? E que as mães, podemos até dizer que são anjos, no sentido que nós temos de conduzir os nossos filhos, né, ao caminho que leva a Deus, para que eles alcancem a paz, a tão sonhada paz, a paz íntima, né? E quando nós aproximamos nossos filhos de Deus, nós estamos cumprindo com a nossa missão. E nós devemos assim fazê-lo, né? E nós temos que perceber que nessa escola que chamamos de família, temos as ferramentas necessárias para nos conduzir. Nós temos aqui esse papel a desempenhar, esse papel de missionárias no sentido da maternidade, né? Então vamos nós, com essa possibilidade que recebemos, né, que o nosso filho, quando está ali no nosso ventre, desde o momento da concepção, nós já temos a oportunidade de nos conduzir para uma educação. E quando está no ventre, já fazer essa educação. Começa bem cedo, né? Nós já sabemos, hoje a gente, através das ecografias, nós já temos acesso à imagem daquele serzinho, né? Quando eles estão bem pequenininho, até todo o desenvolvimento pelo período gestacional. Nós olhamos ali aquele ser, vamos amando, vamos nos preparando para recebê-los no momento do nascimento. E ali a gente já pode ter, no momento da gestação, um diálogo, conversar com aquele filho amado, dizer: você é bem-vindo, você é bem-vindo, nós estamos ansiosos para recebê-lo. E nós vamos preparando esse ninho, né, para colocar o nosso filhotinho. Nós vamos ali preparando a caminha, a roupinha, deixando a sacola da maternidade pronta. São tantas lembranças, né? E a gente vai fazendo esse processo de preparo, já vai ninando o filho na barriga, cantando uma canção, porque a ciência já nos esclarece que o espírito já está escutando nesse momento. Então ele já escuta o som, reconhece a voz da sua mãe, o batimento do seu coração que lhe acalma, né? Já reconhece a voz dos seus familiares e já sabe distinguir pelo som, né, que são pessoas próximas. Claro, não conhece quem é o pai, né, quem é uma avó, quem é um irmãozinho, mas conhece, já reconhece esses sons, tanto que se comporta assim depois que nasce. E a gente prepara aquele cantinho e traz os nossos rebentam, a gente amamenta, a gente troca, a gente deixa de dormir muitas vezes, adoece, a gente fica de vigília, a gente atende às necessidades físicas, mas devemos também atender às necessidades espirituais. E de que forma atender? Atender amorosamente, fazendo a leitura do Evangelho, que é importante desde cedo, né? Ler uma página evangélica antes de dormir, para nós, para os nossos filhos. Eles não entendem? Entendem como espírito, sim. Então, ali já trazer toda uma suavidade para dentro do lar. E hoje temos a oportunidade de entender isso, né?
Então, todo aquele preparo, todo aquele zelo que vai se estendendo pelo período da educação. Quando nós começamos a educar ali no ventre, depois que está em nossos braços, no nosso dia a dia, pela infância fora, que é um período fundamental de aprendizado, e não devemos relegá-la, jamais relegá-la, porque é um período espetacular de aprendizado que o espírito tem inconscientemente, né? O espírito está recebendo toda essa gama de conhecimento, de postura da sua família, através dos membros que ali compõem aquele grupo familiar, e não importando como é essa composição, né? Mas importando que tem alguém que cumpre a função materna, e não importa a situação. Né? E daí essa criança, nesse período que envolve mais ou menos até os 7 anos, onde está ali preparado para receber essa instrução moral, né? Não somente os aspectos físicos que são de fundamental importância, a higiene, né? A alimentação adequada para que cresça forte, saudável e venha superar as dificuldades orgânicas que muitas vezes se coloca na existência, mas que venha a trazer um conhecimento e que desde pequenininho, quando nós observamos ali que está enraizado um vício, que a gente já vê, né, ali no período da pré-escola, no comportamento familiar, no comportamento social, fazer com que essa criança seja educada e que lhe tire ali aquele vício que vai lhe prejudicar no futuro, né, dentro da família e dentro da sociedade, até mesmo na situação presente. Muitas vezes com rebeldia, aquela criança rebelde, aquela criança inquieta, aquela criança de difícil trato, que precisa ter um olhar mais atento, mais amoroso dos seus, principalmente da mãe, né? E não trazer aquele filho a oportunidade que ele perca esse vício, né? Que ele perca esse comportamento desagradável, que ele possa então receber a oportunidade de ser uma criatura mais educada, né? Uma criatura moralmente elevada, tem todas essas possibilidades. E esse período ali é o período que a gente molda o caráter, né, daquela criança. É tão bonito isso, né? É tão lindo, é tão suave quando nós vemos que nós podemos cumprir esse papel com alegria, né? Percebendo as dificuldades, né? Onde às vezes apresenta uma birra, uma turra, e a gente vai com amor educando. Não é assim. É assim que tem que ser, né? Da forma suave que cada um de nós sabe, porque nós temos dentro de nós gravado a lei divina, a lei natural. Então, se nós temos na nossa consciência a lei divina, a lei natural, todos nós a temos e Deus nos deu, né, essa oportunidade, nós sabemos quando nós estamos falhando, quando nós estamos errando. Então, não ser negligente. Ah, deixa assim, não vou fazer isso, não vou me dar o trabalho, né? Não, não é por aí. Muito pelo contrário. Quando nós observamos uma dificuldade dos nossos, a gente amorosamente, através do diálogo, né, da exemplificação, a gente vai corrigir. Não é mesmo? Para o nosso bem, para o bem daquele indivíduo. Porque se a gente não faz assim na infância, né, e não exemplifica na adolescência, quando se torna adulto, se torna aquela criatura difícil, né? Que nós vemos por aí dentro da sociedade que não tem um comportamento adequado, fazendo mal para si e fazendo mal para os outros. E nós temos que entender que dentro do lar se forma todo tipo de pessoa, né? Ali nós vamos ter as noções básicas que vão nos preparar para a vida. É dentro do lar que se educa, né, um presidente, é dentro do lar que se educa um político, é dentro do lar que se educa um médico, é dentro do lar que se educa um professor, é dentro do lar que se educa e se prepara várias profissões importantes para
a família universal, para a humanidade como um todo. Então, olha o nosso compromisso de preparar essas criaturas para a vida. E quando a gente, por acaso, fez todos os nossos esforços e mesmo assim não obteve o êxito que gostaríamos de ter, nós temos que entender, que nem o Evangelho já nos traz, né? Que se fizermos todos os esforços e mesmo assim aquele filho, aquela alma não quis seguir os passos e o aprendizado, nós fizemos a nossa parte, porque seremos cobrados, né, da nossa tarefa, da nossa pequena missão. E daí, quando isso não acontece, é responsabilidade já do filho. Ele teve um ensinamento, teve uma oportunidade. Se ele rejeitou, se ele não quis, né, quando adulto, o compromisso e a responsabilidade das suas atitudes, porque tem o livre-arbítrio, daí já é com ele, né? Nós temos que ficar conformados, nós temos que ser criaturas lúcidas para entender que não foi nesse momento, mas ali se plantou uma semente. E essa semente vai germinar, talvez não nessa existência, mas numa próxima existência. Porque Deus é bom e sempre dá uma nova oportunidade. Então não existe uma perca de ensinamento. Existe ali uma lição que está sendo internalizada e que levará um tempo, né? Um tempo para ser assimilada, para ser aprendida, para ser colocada em prática. Não é mesmo? Então, nada está perdido dentro do esforço que nós, mãe, fizemos na educação dos nossos filhos, né? Nada está perdido. Pode estar ali dormente e vai ser mais adiante, né, aproveitada com certeza, porque uma boa construção, né, um bom plantio, ele dá os seus resultados. Então, sejamos consolados, porque o Evangelho nos consola, nos conforta. Se cumprimos com a nossa missão, com a nossa etapa, né, nós temos que nos sentir em paz. E o que nós iremos fazer? Continuaremos a velar, a vigiar através da oração. Orai e vigiai, né, para nós, quando nós estamos atentos às nossas atitudes, mas também orando pelos nossos. E muitas vezes sabemos, né, que mesmo depois da partida física de uma mãe, ela acompanha os seus filhos na vida espiritual, sendo ali aquele instrumento, né, que através da consciência vai trazer uma lucidez para aquela criatura. Então, nós temos essa tarefa e nós devemos compreender que nada é desperdiçado. Tudo que se faz corretamente é aproveitado, né? Nós vamos trazer para fazer o encerramento desse nosso trabalho, né, um pequeno texto do Espírito Meimei, que gosto muito, né, pelas psicografias do nosso querido Chico Xavier, que é muito lindo, né, que nos faz a gente entender essa missão, né, de grande responsabilidade que todos nós vivenciamos aqui essa experiência, né? Ora como filho, ora como pai, ora como mãe, ora como irmão, ora como avô, ora como avó. No momento certo, né? Nós vamos compreender que a evolução se faz com amorosidade. Então, nós começamos o nosso texto, né? Aos filhos, amem suas mães. As mães, obrigado por nos aceitarem como seus filhos e encarnarem tão importante missão que nos foi concedida. E que nós podemos ver que Deus, de infinita bondade, puseste os astros no céu e flores na haste agressiva, a fim deste os filhos e com os filhos me deste um amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa que mandaste carregar uma flor. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustentaste com a vida a maternidade, o mandato de amor.
Entretanto, não me deixe transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dai-me forças para que compreenda os desígnios, guia-me o entendimento, para que a minha dedicação não se faça egoísta. Aguarda-me com teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles que me enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildemente para que eu não me transforme em criatura orgulhosa dentro de minha causa. Conceda-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitar-me na indolência. Auxilia-me a querê-lo sem paixão e a servi-lo sem apego. Com essa linda mensagem, que possamos nós então refletir sobre o compromisso, sobre a missão da maternidade. Muito obrigada e que assim seja.